Vamos lá, né, pessoal? Sem delongas. Então, como vocês já sabem, vocês podem me interromper, eu até gosto muito disso. A partir desse momento, eu não consigo ver vocês. Vocês estão me vendo aí, né? Tudo bem aí, Sim, Luciano? tranquilo. Raquel, tá Tá tranquilo. tranquilo. Tá. Ô, Raquel, me permite só uma pequena interrupção, só lembrar o pessoal para assinar a lista, preencher a lista de frequência, o formulário da frequência, eu vou postar daqui a pouquinho no chat aqui, tá bom? No mais, uma boa aula a todos aí, fique à vontade. E qualquer coisa me interrompa, porque eu não estou vendo ninguém e não vejo o chat, tá? Ok, pode deixar que a gente fica no apoio aqui. Tá bom. Gente, mas então, diferente, não muito diferente da semana passada, mas para completar, a gente vai falar novamente de políticas públicas, claro, mas não apenas dos conceitos, dos tipos, mas agora a gente vai tentar destrinchar esse ciclo da política pública, que é o que a gente estudou devagarinho na semana passada, vendo os atores, vendo as abordagens, vendo os tipos, tentando nos ater aos conceitos, porque é muito fácil a gente falar sobre esse tema, porque esse tema está na nossa realidade, né? Eu até brinquei com o Alessandro e falo sempre que é muito mais fácil a gente brincar e a gente dar exemplos do cotidiano. Eu até brinquei com ele que assim, oh meu Deus, o pessoal podia ter quebrado o parlamento em outro momento, né? Não agora, no momento da minha aula. Mas por quê? Porque eu fiquei pensando o seguinte: no final das contas, essa conta vai para onde? Né? Essa quebradeira. Então, é mais ou menos o que nós vamos discutir no fórum dessa semana. A conta, independente de qual partido que você defende, a conta, no final das contas, é de quem? Né? A quebradeira, a confusão. Então, é isso que está em jogo, né? É o bem público, que, na verdade, é agora uma outra questão, que não é simplesmente uma questão de partido político, né? De interesse, de ter mais voto para um do que voto para outro. Tá? Então, vamos tentar nos ater às regras, às fórmulas, né? Mas, claro, como o professor Sebastião, que eu não esqueci, falou na semana passada, seria ótimo vocês trazerem exemplos do cotidiano depois, não tem problema nenhum, muito bacana isso, acrescenta, mas partindo de mim, vocês vão sempre tentar ver os conceitos, ok? Bom, então, continuando aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar caminhar um pouquinho até chegar na tomada de decisão. Veja bem, então, nós, Raquel, a gente vai ver tudo isso, vai deixar, então, implementação, monitoramento, avaliação para diante. Exatamente, pessoal, a gente vai caminhar bastante hoje. Então, antes de mais nada, eu coloquei para vocês, meu nome é Raquel Andrade de Paula, meu e-mail pessoal, né? Eu sou, na verdade, mestre em administração, sou formada em administração, sou pós-graduada em gestão comercial, estou terminando agora, né, a licenciatura em História, porque faltam 2 mesezinhos de estágio supervisionado. Muito legal essa experiência, pessoal, que eu não tinha uma experiência que muitos de vocês devem ter, eu não tinha, de licenciatura. Muito bacana, porque eu sou professora de graduação, né? Então, a gente não faz essa coisa de sexta, sétima, oitava, nona, primeiro, segundo, e eu fui essa pessoa que
ou na sala de aula, né? E vi e senti na pele, e exatamente num momento muito complicado, porque eu escolhi história, e num momento de votação, onde as crianças, eu falo os meninos, né? E crianças também, e ao mesmo tempo adolescentes, pré-adolescentes, estão nesse momento e muito divididos das escolhas a fazerem, né? E também estou fazendo doutorado em linguística. Na verdade, eu comecei com uma disciplina isolada e estou tentando agora, já fiz o meu projeto, já coloquei ele lá para ser aprovado, já fiz esses testes que tem que fazer de línguas, uma coisa, né, que a gente acha que é de outro mundo, mas todo mundo dá conta, gente, não tem isso não. E em linguística, o que me deu também uma outra visão, porque me dá uma visão muito mais licenciatura, muito mais no quesito de ensino fundamental, 2, como é que fala? 1 e 2, né? E depois ensino médio. Bom, pessoal, curiosidades, depois vocês entrem no meu lado, tá? Como sempre, eu falei para vocês que eu faço um sumário, e esse sumário, ele parte sempre da ementa. O que eu fiz? Eu peguei a ementa de vocês, que está tanto no plano de ensino quanto no cronograma, e destrinchei ela em 4 semanas. Vocês vão ver, eu vou passar aqui rapidinho, só para que vocês vejam o que eu fiz. Na primeira semana, olha só, eu coloquei direitinho o primeiro, segundo, terceiro, quarto módulo, né? O quarto tópico, que foram questões vinculadas ao conceito de políticas públicas, sociedade, política, política pública, análise que forma o analista, as principais abordagens, o conceito e os atores. E agora, nessa semana, a gente vê um pouco da formação, então, da agenda, os tipos de decisão e as arenas. Aí a gente para um pouquinho nessa questão da formulação e da tomada de decisão e deixa a questão da implementação para a semana que vem. Vocês podem ver que a gente para, então, no 4, tá ok? No item 4 aqui. Vou voltar lá atrás. Alessandro, quando der mais ou menos os 40 minutos aí, você me fala que eu não vou ver na hora, não, tá? Oh, ok, pode deixar. Bom, gente, então, bem público, né? Hoje a gente está falando de bem público, é exatamente aquele bem que nós não estamos falando do bem privado, mas a gente está falando daquele bem que é de interesse coletivo, né? Que é de interesse de todos, de interesse da coletividade. Por exemplo, como eu citei no início, a gente estava conversando, a rua, as estradas, como eu coloquei aí, né? E aí tem amplas discussões, uns querem gastar dinheiro para uma coisa, outros para outras. Vamos privatizar as estradas, colocando, então, como é que fala? O pessoal que cobra, né, no meio das estradas. O pedágio, obrigada. Os pedágios, né? Mas é muito legal a intervenção dos pedágios. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ou, infelizmente, tiveram que passar por um momento onde o carro estraga na frente do pedágio. E o pedágio tem todo um esquema de te ajudar, de arrumar um jeitinho lá para o carro. Enfim, depois a gente vem a questão da tomada de decisão de forma racional. O que seria isso? A gente pensar na melhor forma de executar a tomada de decisão. O que a gente chama de melhor forma de executar a tomada de decisão? A forma mais racional, aquela que vai agradar a maioria, gente. Gente, pensa aqui comigo, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, fala sério.
Quem vai conseguir, né? Então, tem uma alternativa que vai ser mais interessante. Mesmo assim, não é aquela que vai agradar todo mundo. Essa não está para existir. E tem também a questão da participação social. A participação social é de extrema importância. Aí eu coloquei algumas coisas mais importantes, que ela começou a tomar um ganho maior em 1990, porque a partir desse momento ela realmente traz aos olhos das organizações algumas questões que realmente vão fazer com que elas mostrem que elas são capazes de formular, de deliberar, de colocar para frente democrática das escalas, de fomentar, de participar. Então, quer dizer, elas colocam as políticas públicas para acontecer. É basicamente isso, né? Elas fazem as políticas públicas serem implementadas. E é nesse momento que eu trouxe para vocês o vídeo que eu falei que eu queria participar com vocês, que é o vídeo que, inclusive, está na plataforma de vocês, tá, gente? Que é o vídeo sobre parcerias, que é um vídeo que eu achei muito bacana e tem tudo a ver com a realidade de vocês. O som é que não está saindo, Raquel. Raquel, parece que vai dar problema, porque ficou lento Acho que a internet pode estar um pouco lenta, aí não está saindo o áudio. Ah, Se tá. for, se for o caso, pega o link aí do vídeo e Sei. compartilha aqui no chat, que aí o pessoal assiste e a gente volta. Pode ser uma alternativa, Pode ser, então. O som tá? está sendo para vocês. Ele já está na plataforma. Vocês querem ver? Isso. Aí o pessoal assiste na plataforma aqui. Ou então, deixa eu entrar na plataforma aqui, que aliás, eu já Por estou. favor, Aí eu pego, vou postar aqui, compartilha, então. vou compartilhar, tá? Só um minuto. Deixa eu pegar ele aqui também. Eu jogo no chat, é isso que vocês estão. Isso, exato. Mas eu já estou na plataforma aqui, rapidinho. Não, eu consigo aqui, entendi já o que você disse. Só não estou achando ele. Não, eu já consegui aqui. Conseguiu? Então tá. Vê Ah, se esse ele vídeo você. 4. Parcerias. Achei ele aqui. Mas eu acho que quando é vídeo, acho que precisa parar a apresentação e apresentar novamente e colocar uma janela. Isso, eu acho que vai funcionar melhor. Você tem razão. Pode fazer isso também, Raquel. Você interrompe a apresentação aí, ó. E Sei. aí você interrompe a apresentação e compartilha a janela aqui, ó. Ah, tá. Se você quiser, eu posso tentar fazer aqui também. Tá, eu vou parar a apresentação e você entra, pode ser? Pode. Posso contar só também. Mas é porque é legal ver um videozinho, né? Dar uma relaxada também. Só um minutinho que eu já tô. Não sei vocês gostam? Eu adoro. Todos os estudantes e professores. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Todos os anos, cerca de 150 milhões de livros didáticos
circulam por mais de 140 mil escolas brasileiras e vão parar nas mãos de 40 milhões de estudantes. E sabe quanto o Ministério da Educação investe para isso? Algo em torno de 1,9 bilhão de reais. Sem dúvida, uma história fantástica. Uma história que começou em 1937, quando foram iniciadas as ações voltadas para a política pública do livro. E foi em 1976 que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, passou a fazer parte do programa, que hoje é um dos maiores do mundo. E você acha que é fácil produzir e distribuir 150 milhões de livros? Claro que não. Os livros percorrem um longo caminho até chegar às mãos das crianças. Processo que demora cerca de 3 anos. São muitos passos. Quer ver? Tudo começa com a elaboração de um edital. MEC e FNDE divulgam as regras e as editoras inscrevem suas obras. Em seguida, uma equipe de especialistas avalia as obras inscritas e os livros aprovados entram no Guia do Livro Didático. Depois, professores escolhem no guia as obras que serão utilizadas pelos alunos da sua escola. O FNDE recebe os pedidos das escolas e negocia com cada editora. Chegou a hora de produzir os livros. É uma etapa demorada, porque são milhões de livros. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT, recolhe amostras e avalia a qualidade do material. Os livros estão prontos e a distribuição é feita em parceria com os Correios. A última etapa é muito importante. Técnicos do FNDE visitam as secretarias de educação e escolas para saber se tudo ocorreu bem. Hoje, esse programa complexo se chama Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD, uma política pública robusta e duradoura, que garante aos estudantes das redes públicas de ensino o direito a uma educação de qualidade. Depois que os livros chegam às escolas, diretores e professores precisam conferir o material e entregá-lo aos alunos. E caso seja necessário, escolas da mesma região podem enviar livros umas às outras. Os cidadãos também podem participar e ser parceiros do programa, verificando se os livros já chegaram à escola e se tudo ocorreu bem. Caso notem alguma irregularidade, podem denunciar ao FNDE. Já a conservação do livro didático é papel dos estudantes e seus responsáveis. O livro pertence a todos e pode servir para mais de um aluno por anos seguidos. Pensa que acabou? Não. Essa história é fantástica porque não tem fim. A cada ano, mais de 150 milhões de livros são produzidos e começa tudo outra vez. Assim é o PNLD. FNDE, Ministério da Educação, Governo Federal. Muito obrigada, Alessandro. Nada. Professor, posso fazer um comentário? Só para tentar enriquecer aqui. Na verdade, pode falar. Opa, peraí, só um minutinho aqui, que o YouTube continua conversando. Agora sim, vamos lá. Essa questão do material didático, só para acrescentar aqui, durante muito tempo, aqui no Instituto, eu fui o responsável por fazer a contratação de impressão das apostilas que a gente entregava para os cursos de educação à distância. Então, assim, só para complementar, é uma política pública também que vem lá das políticas de educação à distância. Então, assim, nós já chegamos a fazer mensalmente mais de 200 mil cadernos didáticos e envolviam a logística de entrega em mais de 100 municípios da região que a gente atende. Então, assim, eu vendo o vídeo aí, eu vi as etapas, realmente é uma das coisas mais complicadas, realmente a produção de material didático. Ele falou lá em torno de 3 anos, e realmente, assim, entre a produção do conteúdo, diagramação, impressão do material, logística de distribuição, ele envolve praticamente tudo que a gente vê dentro da administração pública, inclusive
passa por processos licitatórios bastante complexos, questão de recurso orçamentário. Então, toda essa política pública de entrega de material didático, ela espelha bem o que é uma política pública do governo, sabe? É algo assim bastante complexo. E só para compartilhar, assim, é algo que a gente tinha uma equipe bastante grande envolvida nesse processo, porque é um processo assim extremamente complicado. E aí é um momento onde exige muita parceria mesmo. isso, entendeu? Assim, e aí a gente tem a parceria com os municípios, que a gente conseguia fazer a logística de distribuição até o campus do Instituto Federal mais próximo, mas dali para frente exigia uma parceria com o município, para que o município fosse lá retirar aquele material para levar lá na ponta para o aluno. E aí lá no polo de apoio presencial, tinha outra parceria que era justamente com o pessoal de polo lá local, para fazer a entrega para os alunos, tá? Então, assim, é algo que espelha muito o que é a política pública. E aí, o que acontece? A partir de 2016, 2017, há uma alteração nessa política pública de distribuição de material didático para cursos em educação à distância. Hoje, se prioriza o material digital. Então, já tem alguns anos, 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, que a gente não contrata mais essa impressão de material. O material hoje ele é digital, e aí você tem uma economia de recursos que é bastante significativa. Há toda uma questão do que é melhor, se é um material impresso ou um material virtual, não vou entrar nesse mérito, mas é só para exemplificar a existência da política pública e as alterações que vão acontecer nessa política pública para atender programas e projetos de governo. É isso. Desculpa ter tomado o tempo aí, mas só para... Não é desculpa. Como é a coisa do meu dia a dia. Inclusive, eu queria também enriquecer com a sua fala, porque, lógico, vocês estão vivenciando a questão do IF, que é federal, e portanto, ele atrai dinheiro do governo, mas eu fechei um contrato com uma empresa privada de São Paulo e estou desenvolvendo material para eles. Então, também é digital, mas olha só, a minha formação me dá a possibilidade, então, de ser professora conteudista, ao invés de simplesmente lecionar. Apesar de que lecionar para nós é maravilhoso, né? É isso que a gente sente falta. Professor é professor, mas, querendo ou não, é uma forma de você... de parceria também, né? Porque aí eu vou e faço material, tem um monte de coisas que me são pedidas, inclusive vídeos, e aí tem depois a pessoa que vai diagramar, tem a pessoa que vai corrigir. Então, é muitas vias, né, para poder conseguir colocar aquilo ali na mão de todo mundo. Muitos atores, isso mesmo, muita gente envolvida. Bom, vou partilhar de novo a minha tela para a gente continuar, tá ok? Eu juro por Deus que eu serei breve. É isso. Uai, eu não estou enxergando, não. Agora vai dar. Acho que você compartilhou a tela inteira, Raquel. Está vindo a tela sua. Não a apresentação. Mas vocês estão vendo a apresentação, está vendo não, na sua né? tela. Mas eu não consegui abrir aqui ainda. Vai compartilhar uma guia ou uma janela?
Aí. Então, que eu acho que eu fechei. Tá. Eu acho que você ainda está compartilhando a tela inteira. Aí tá aparecendo a sua tela. E agora? Está Agora aparecendo? sim, beleza. Aí só não está no módulo de apresentação, mas dá para ir. Beleza. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu acho que vocês gostam mais, né? Fica mais visível, né? Isso. Ok. Vou continuar, então. Tranquilo. Então, gente, junto disso, a gente tem alguns exemplos dessas parcerias. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho, por exemplo, eu estou aqui na minha cidade, em Sete Lagoas, eu trabalho numa instituição que é filantrópica, né? Quer dizer, ela é privada, mas ela é filantrópica, ela tem, propõe recursos, mas não recursos para que ela mesma utilize, né? Ela é filantrópica. Então, quer dizer, ela tem uma pessoa que é a reitora da sociedade civil, mas ela tem um conselho também que ajuda a governar isso tudo. Então, é muito bacana isso tudo, porque os conselhos, eles são uma forma também onde a sociedade civil consegue entrar para poder fazer parte, porém, ela tem uma estrutura diferenciada. As redes, que são uma forma de organização social, mas que intensificam essa questão da tecnologia, e esses novos arranjos institucionais que mostram o quanto já ficaram esgotados a nossa capacidade, então, de usar métodos tradicionais, como descentralizar demais num determinado arranjo ou outro, tá ok? Então, isso só serviu para trazer para vocês algumas questões que servem como exemplos para poder transformar essas parcerias aí. E aí, gente, vem a questão daquilo que eu estou falando desde o início, né? Tentar identificar o problema. Como é que a gente vê aquilo que é um problema, né? O que é um problema? Ah, Raquel, eu não estou conseguindo identificar o problema. Um problema, gente, é algo dentro daquilo, do status quo, seria aquilo que está acontecendo na realidade, mas que não é bem o que deveria ser, né? E o que, de fato, é um problema político, tá? Porque, na verdade, não tem nada a ver com simplesmente um fato de ser um problema. E aí a gente consegue começar a perceber esse problema como sendo um problema não só subjetivo, mas um problema que está incomodando muitas pessoas, um problema que aí a gente começa a fazer uma síntese, a falar que esse problema é politicamente crucial. Aí você vai falar assim, esse problema não tem solução. Não, peraí. Problemas têm que ter solução, a gente tem que dar um jeito de solucionar. Eu não sei, deve ter outros administradores por aí, mas como administrador, a gente já olha um problema e a gente já pensa na solução, é ou não é? Hoje de manhã, por exemplo, eu machuquei o pé e na hora que eu machuquei o pé, eu, como administradora, estou contando o meu problema pessoal, tá? Primeira coisa que eu pensei, não foi nem no pé, não. Eu pensei, meu Deus, as aulas vão começar, como é que eu vou levar a menina à escola toda semana? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou... Então, quer dizer, a gente já começa a pensar e a planejar, porque como administrador, a gente coloca plano A, plano B, né? E aí, a ideia de associar o modelo sistêmico, que é aquilo que a gente propôs na semana passada, que é um dos tipos, lembra? Que a gente fala do input,
né? Que entrou, que eu ainda falei com vocês, gente, é igual um liquidificador. Colocou ali, por exemplo, a matéria-prima, o abacaxi, fez a transformação e saiu do outro lado o suco, né? O output. Então, quer dizer, essa transformação, a gente podia fazer uma associação com o suco, com o ciclo da política pública, né? Essa associação do modelo sistêmico. E é por isso que eu estou falando com vocês que tem que ter uma solução, porque a ideia de entrar um problema é a ideia de fazer essa transformação e de sair uma solução, ok? Bom, então, assim a gente consegue entender como é que é transformada a agenda. Mas, Raquel, a agenda é aquela agendinha que a gente tem assim em casa, que a gente organiza as coisas, mais ou menos, gente. A agenda é mais ou menos aquilo mesmo. Porém, essa agenda, a gente está falando de uma agenda onde a gente começa a anotar na agenda aqueles problemas que anteriormente eram vistos, mas eles não eram prioridade. A gente não havia colocado na agenda como um problema para ser resolvido. Então, a gente via aquele problema, mas a gente deixava ele para lá, deixava lá como uma demanda reprimida, um problema não decisão, né? Um problema lá, um estado de coisas, tá bom? Que é isso que a gente vai chamar lá no caderno de políticas públicas, vai falar muito sobre isso, estado da coisa. Bom, então tem os tipos de agenda: a agenda formal, a agenda política, a agenda da mídia. E a agenda formal é, então, a agenda institucional, que elenca problemas que o governo decidiu enfrentar. A agenda política, então, são problemas considerados relevantes, que a comunidade política propõe resolver. E a agenda da mídia, a agenda dos meios de comunicação, que influenciam pra caramba, né, gente? Caiu na mídia, a gente sabe como é que é, né? Aliás, o pessoal vive falando que a Globo aí, ela influencia qualquer rede de comunicação, vai influenciar de alguma forma, né? Bom, como que os problemas eles entram na agenda? Basicamente é isso que eu falei, uma atenção diferentes atores recebem numa situação como merecedor de intervenção. Então, existe uma resolubilidade e as soluções, então, elas devem ser necessárias e factíveis. E existe, então, uma competência para desenvolver aquela responsabilidade pública. Tá ok, pessoal? Beleza. A formação da agenda é tranquila demais, não? Mamão com açúcar? Não. Então, daí vem os tipos de demanda. E aí, vocês vão falar comigo, tipos de demanda, decisão tá fácil, né? A gente tem algumas alternativas e a gente tem que decidir. Mas não é tão fácil assim, né? A gente tem que decidir, não é tão fácil assim. Decidir se eu vou para um lado ou para o outro é uma coisa, mas decidir alguma coisa maior não é tão simples assim, né? Decidir, por exemplo, em quem você vai votar já é uma coisa um pouco mais agressiva. Bom, então, uma vez que um problema qualquer tenha se tornado prioridade governamental, é iniciado, então, o processo de formulação das alternativas, e aí existem diferentes formas de pensar numa solução para, então, fazer esse input da demanda, né? Que é o que eu falei, entrou o abacaxi, né? O input da demanda, e uma das maneiras é a chamada. Lembra que na semana passada a gente falou de duas formas de abordagem da política pública? Ou seja, uma que é a incremental, eu só vou incrementar aquilo que já existe.
a outra que é a racional compreensiva, que é exatamente criar uma solução para aquilo ali e, claro, propor algumas alternativas, ok? Então, como é que são as demandas? As demandas podem vir de diversos problemas, diversas reivindicações. Saúde, educação, estrada, transporte, segurança, normas, higiene, controle, produtos, alimentos, previdência, agrário. Então, vamos lá, né? Demandas novas, então, são aquelas que resultam do surgimento de novos fatores, como a gente teve agora a pandemia. Demandas recorrentes, aquelas que expressam problemas que não foram resolvidos ou foram mal resolvidos de novo, a gente vai conversar sobre isso. E demandas reprimidas, que são aquelas constituídas sobre um estado de coisa. Lembra que eu falei com vocês que a gente vai estudar muito sobre esse estado de coisas? Anotem aí, pessoal, estado de coisa está na página principal, tem várias páginas, mas vocês vão entender exatamente na página 67 e 68 do livro do Caderno de Políticas Públicas, tá bom? 67 e 68. Eu mandei vocês lerem, tá? Tomara que vocês estejam tendo tempo para dar uma corridinha de olho aí, tá? Pode ser uma leitura dinâmica, pessoal, aquela que você passa o olho correndo, tá? Não tem problema, não. Mas para nessa página que é bem legal, que vocês vão entender. Então, um estado de coisas é o que você vê, aquilo que vai é um problema, por exemplo. A gente sabe, estou falando que eu sou mulher, não, tá? Mas a gente sabe que o problema de gênero é um problema que ele existe há quanto tempo, gente? Fala sério. Há quanto tempo que vocês escutam falando as mulheres não ganham a mesma coisa, as mulheres não têm o mesmo direito, para as mulheres é muito mais... Outro dia até umas amigas estavam discutindo sobre isso, outro... Aqui não tem criança, pode falar, mas umas amigas estavam falando, Deus errou demais, porque fez um homem gostar demais de namorar e fez a mulher ter que relaxar para conseguir fazer isso. Enfim, então, muita coisa é falado sobre isso. E só depois de muito trabalho pelo menos do pessoal dos movimentos feministas, é que a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas aqui no nosso meio, né? Mesmo assim, no Oriente Médio, tem gente que tem muitos países que ainda não aderiram a essas políticas. Por exemplo, a questão do meio ambiente também é uma outra questão. E o livro, ele traz sobre essas questões. Então, acho muito bacana vocês darem uma lida e vocês vão entender exatamente o que é estado de coisa ou por que a gente chama isso de não decisão, né? Porque, na verdade, é um problema que existe, é uma demanda, mas ela fica quietinha, reprimida, porque, na verdade, ela não é vista como uma questão que tem que ser enxergada pela sociedade ainda, né? Não é para todos. Bom, continuando, então, é impossível pensar na tomada de decisão fora de certos horizontes históricos, pois a alocação de recursos é um processo contínuo. Assim, as decisões que se precisam tomar hoje frequentemente são condicionadas e são limitadas pelo comprometimento de recursos que ocorreu em algum momento do passado ou que foi recente pelo governo que está no poder. E isso é fato, né, gente? Alguma coisa aconteceu ou antes, né, no governo anterior, ou agora
mudou tudo. Por exemplo, eu até coloquei aqui, anteriormente a gente tinha o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. Aí veio o novo governo, juntou isso tudo, virou Bolsa Família. Aí veio outro governo, tirou o Bolsa Família da área, veio o Auxílio Brasil. Agora saiu o governo do Auxílio Brasil, vai saber o que vai virar. Ou se vai voltar, ou se vai ficar isso mesmo. Né? Então, quer dizer, querendo ou não, isso é muito complicado, porque essas políticas, esse trâmite, essa tomada de decisão, ela vai muito de encontro à política momentânea, né? Então, este fato ele faz com que somente pequenas parcelas de recursos sejam disponíveis e reduz, então, as decisões políticas. É isso que a gente está querendo falar também, né? Então, quer dizer, nem sempre a gente pode falar da quantidade de recursos. Aqui na minha casa, esse final de semana, houve o encontro dos irmãos e um debate gigantesco, porque com esse tanto de ministério, agora é que nós vamos gastar dinheiro demais, aquela confusão, né? Um defendendo, o outro atacando, aquela confusão. Mas é aquilo que a gente falou na aula anterior, existe a versão e a visão holística, né, que gosta dessa visão mais macro, e existe a visão que é mais micro, que gosta de ir ali e só resolver e apagar incêndio, né? Bom, caminhando mais um pouco, então, voltando aqui, a não decisão, acabei falando um pouco sobre ela também. Então, vou passar para as arenas políticas, que é o nosso quarto e último item, né? E aí vocês vão falar, Raquel, a arena política quer dizer que o pessoal vai duelar? Mais ou menos, não é bem um lugar físico, né? Mas é um local, não é bem a ideia do espaço físico, tá? Mas é um local onde o pessoal, então, vai discutir a necessidade, então, desses recursos escassos da organização para eventuais investimentos, orçamentos, espaços físicos, massa salarial, etc. Eu até coloquei um videozinho, gente, depois lá na plataforma, para ajudar vocês a terem uma noção sobre essa questão. Tem um professor bem bacana falando sobre isso. E no nosso caderno, um pouquinho mais adiante dessa página que eu pedi para vocês derem uma lida, tem também uma parte bem pequenininha sobre a arena política, que é bem legal também. E fala, inclusive, do que é a arena política, e ela, além de falar do que é a arena, ela ainda cita os 4 tipos de arena. Então, assim, não é um espaço físico onde são discutidos, mas o contexto sistêmico interativo que configura a dinâmica de atuação dos atores, definem, então, as alianças, mobilizam os conflitos entre eles a partir de um determinado item, de um aspecto, de uma decisão que afeta interesses de vários atores, das preferências, das expectativas, da estrutura de oportunidades. Em shoes, é porque vocês vão ver que esse termo aparece várias vezes, por isso eu fiz questão de colocá-los aí. E aí existem 4 tipos de arena. A arena distributiva, que é muito agradável, que são os hospitais, as escolas, as pontes, as vacinas. Por que é muito agradável, Raquel? Porque veja comigo, gente, quem é que fica contando o quanto que a política está gastando nas campanhas de vacinação? O quanto que a política está gastando para poder manter aquele hospital naquele determinado bairro? Né? Claro que não, a gente não fica avaliando isso.
né? Agora, quando se fala numa política, numa arena regulatória ou redistributiva ou constitutiva, a gente já começa a ter uma questão um pouco mais... fica um pouco mais incomodado, que a gente acha que a gente que está gastando com aquilo ali, né? Então, a regulatória, que seria a definição das regras, então a gente acha que a gente está gastando, e a redistributiva, que é uma relação de ganha-perde, porque a gente acha, mais uma vez, que a gente que está gastando, que é falar novamente sobre assunto que já foi falado, né? Por exemplo, a reforma agrária, constitutiva, que é novamente também criar coisas que estão lá na Constituição ou tentar reforçar questões que já estão na Constituição. Tá ok? Então, esses tipos ideais são dificilmente encontrados na realidade, mas eles são tipificação e ajudam a pensar que podem existir relações entre arenas e que elas podem explicar sobre características de cada política. Assim, nós entendemos que não se enquadram perfeitamente, mas essas arenas, elas são uma forma de, então, decidir os papéis de quem é que vai fazer cada coisa, tá ok? Que é bem o que... Raquel, deu tá 30 minutos aí. 9 minutinhos, aí eu acho que acho que não vai dar tempo para explorar os outros slides aí. Eu acho que a gente pode abrir para o pessoal fazer perguntas aí. Só lembrando, ainda tem... nem todos os alunos registraram a frequência. Aí, só lembrando, pessoal, e para responder o formulário, já postei no chat, porque nós temos mais de 40 alunos e até agora só 34 registraram, tá? É isso. O pessoal, mas também eu já estava no finalzinho, tá? Eu volto também nessa última parte das arenas também, tá bom? Vou só fechar aqui para a gente poder conversar. Agora eu estou vendo vocês. Muito obrigada e desculpa pelo tempo aí, viu? Não, tá tranquilo. Aí, pessoal, agora tá aberta aí a palavra para a participação de vocês, e fiquem à vontade aí. Podem ir se inscrevendo aí, o microfone é de vocês. Muito conteúdo hoje, né? Raquel, interrompe a apresentação sua aí, o compartilhamento de tela que tá aparecendo aí ainda em cima. Tá. Aí, agora sim. Eu acho que o pessoal hoje tá calado, é o janeiro. Tá quietinho? Ficou bem explicado, pessoal? É isso? Sem dúvidas? Mas, assim, o pessoal está mais calado, e até, assim, peguei alguns relatos aí dos alunos aí, assim, todo mundo trabalhando na escola, período de matrícula e tal, já chega essa hora, já está bem Já está cansado, cansado. Falando que ficou claro. né? Que bom, gente. Eu fico muito feliz. Eu espero que tenha ficado claro também. Bom, a gente tem 6 minutinhos ainda, Raquel, se você quiser falar alguma coisa sobre o fórum dessa semana, já que o pessoal está mais Sim, o fórum silencioso dessa hoje. semana é uma delícia. Vocês vão adorar, porque é o que você falou, Renata, extremamente complexo, é um duelo, porque aquele negócio, né? A gente fica... A questão das políticas públicas vai muito de encontro aos nossos valores.
E quando a gente vai falar sobre problemas públicos, nem todo mundo pensa do mesmo jeito, né? O que a gente falou sobre a sociedade na semana passada, cada um pensa de uma forma. Então, tentar agradar e tentar decidir pela melhor opção, às vezes não é o mais fácil, né? Então, é muito difícil. E o problema, a questão que é falada no fórum é exatamente isso. É essa coisa de o cara ele passa, ele é um cidadão, ele vê uma empresa muito bacana chegando na cidade e ao mesmo tempo ele vê a empresa devastando a cidade, né? Trazendo muito lixo, muita coisa, mas ao mesmo tempo vai trazer muito dinheiro, muito emprego. E aí? Fazer o quê? Obrigada, Gi. Obrigada, Márcio. Raquel, foi muito boa a aula, muito bem explanada aí por você. E eu fico com o mesmo sentimento do Márcio, que fez a postagem, sabe? Eu acho que é algo que a gente tinha que ter desde o ensino médio para ter a consciência dos nossos direitos e deveres. Eu acho que a sociedade seria muito mais interessante se a gente tivesse essa noção aí desde o ensino médio. Às vezes o aluno... Eu tenho certeza. Né? Alessandro, eu vou mandar para você, porque você já falou que tem um grupo aí de WhatsApp com o pessoal. Sim. Como eu não estou no grupo, eu vou mandar para você um vídeo que eu recebi essa semana de uma mulher. Como eu curto esses negócios de história, e eu estou escrevendo um projeto do doutorado exatamente sobre esse assunto, a mulher falando exatamente isso. A gente está tentando resolver um problema que é um problema lá de trás. Sim. O nosso problema da educação é um problema que aconteceu lá atrás, porque nós fomos escravizados e aprendemos a trabalhar na chibata. Verdade. Isso? Fala, Márcio. Professora, boa noite a todos, mais uma vez. Professora, no liberalismo econômico, eu sei que talvez eu estou fugindo um pouquinho, teria menos políticas públicas no liberalismo econômico ou no neoliberalismo? Sei que o pessoal está doido para adiantar, mas dá para você falar sobre políticas públicas e neoliberalismo econômico? Você queria entender como que é a política pública no neoliberalismo, é isso? É menos políticas públicas, já que o Estado delegaria e faria menos política, menos prestação de trabalho, que seria o objetivo de políticas públicas? Eu acho que a proposta é deixar mais na mão do cidadão, sabe como? Entendi. Então, seria menos políticas públicas mesmo. Eu não sei se é menos, porque como um dos atores é o cidadão, eu não sei se é menos, eu posso até estudar a sua pergunta, eu não sei se é menos política pública, eu sei que é mais cidadão. Porque os nossos exemplos aqui no Brasil, diminuição de políticas públicas, política de retrocesso em relação a políticas públicas, a gente viveu recentemente aí, acabou de sair disso em 4 anos assim, então, para mim, é menos políticas públicas, assim, mas não é uma verdade absoluta, seria bom para um debate, mas eu vejo que o liberalismo econômico, pegando os exemplos do Brasil, é menos políticas públicas, já que a intervenção do Estado é que pode realmente fazer, por exemplo, uma política de transferências de renda, que é as políticas afirmativas. Ah, tá. Entendi o seu pensamento. Vou estudar, tá? Tá ótimo, obrigado. Mas só tentando... A próxima sua pergunta, Márcio. Só tentando contribuir, quer dizer, a grosso modo, o liberalismo é a não intervenção do Estado, né? Então,
assim, a grosso modo também teria menos políticas públicas, né, nesse sentido, assim, olhando numa análise mais rasa, né, vamos dizer assim. Sim, sim, seria menos, já que se é menos Estado, menos imposto, menos jeito de fazer, né? Então, seria uma terceirização de políticas públicas, que eu não sei como é que seria, ou menos políticas públicas mesmo. Na realidade, aquela questão, assim, é o que muitos falam, né? Assim, tentam, é um modelo americano, liberal, cada um resolve por si. E a gente vê que nem nos Estados Unidos não é dessa forma, né? Mas é o que, assim, a grosso modo, é o que se prega por aí, vamos dizer assim, né? É menos intervenção, porém, a gente tem desculpe, professor, a gente tem um país já com problemas estruturais de desigualdade, então as políticas públicas servem, teoricamente, para isso. Mas eu acho que a ideia não é isso ainda. Mas, vamos lá. Bom, chegamos aí ao final da segunda aula da disciplina, né? Já estamos aí na terceira disciplina do curso. E agradecer a professora Raquel por mais esse momento, agradecer a participação de vocês todos até essa hora. Nós vamos ter um intervalo agora em torno de 10 minutinhos para todo mundo beber uma água aí, esticar as pernas, e na sequência a gente entra com o webinário da segunda disciplina dessa noite, que é Planejamento Estratégico Governamental, tá? E conto com vocês aí mais uma vez. Professora Raquel, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal.